You calm the storm that surrounds me. With just one word, the darkness has to retreat. With just one touch, I feel the presence of heaven. With just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. With just one word, you heal what's broken inside me. With just one word, and you revive every dream. With just one touch, I feel the power of heaven. With just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. There's nothing that a God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. I will believe. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. There's nothing that a God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. Oh, 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 for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. Aleluia. Vasos quebrados, o Senhor é aquele quem restaura. Somos como vaso, como barro nas mãos do oleiro. Ele faz o vaso, quebra e torna a fazer de novo. Te louvamos, Senhor.
pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. A Bíblia fala de uma graça salvadora derramada ali na cruz, através do sangue de Jesus, que nos traz força, saúde, vida, transformação. Não temos que pagar um preço, porque o preço foi pago ali na cruz. O que temos que fazer é receber essa graça gloriosa que foi derramada na cruz por nós. Oh,
Bendito é o nome do nosso Jesus. Thank you, girls. Nós vamos ouvir uma palavra com o pastor Rosenberg. Estará falando conosco nesse momento. Sejam bem-vindos na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está ali. Sejam bem-vindos na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amém, amados. Bom demais estar aqui mais uma vez com vocês. É uma alegria para nós podermos estar ministrando, louvando ao Senhor juntos, congregando juntos. A igreja não está limitada a 4 paredes, né? A igreja somos nós, e você aí na sua casa, na sua sala, no seu telefone, onde quer que você esteja, você está ligado conosco e nós estamos juntos adorando ao Senhor. E nós vamos dar continuidade nessa adoração, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimentos. O Senhor nos dá essa ordenança e nós fazemos isso com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então é uma satisfação nossa, é uma forma de adoração. Nós estamos trazendo os nossos dízimos e ofertas e consagrando ao Senhor. Com os 10% e com ofertas que nós fazemos, nós estamos consagrando todo o restante ao Senhor. E aí o próprio Senhor diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Janelas falam de oportunidades. Janelas falam de momentos como esse que nós estamos vivendo, né? Momentos de crise, onde nós podemos contar com o Senhor, que vai estar nos abençoando, abrindo portas, abrindo negócios, trazendo oportunidades para nós e nos abençoando. A palavra de Deus diz que nós não vamos mendigar o pão. A palavra de Deus nos garante isso. Então, amados, faça isso com alegria, continue. Você vê na sua tela a forma de ofertar, de fazer a sua contribuição. Está a informação do Zé, para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos. E assim nós fazemos aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos ofertar e de contribuir e dizimar na sua casa, obedecendo assim as suas instruções. A sua palavra diz, Senhor, que se nós formos obedientes às tuas palavras e às suas instruções, nós seríamos abençoados. Senhor, Pai, nós tomamos posse neste momento da sua bênção, que enriquece, não acrescenta dores, das boas mãos do Senhor trabalhando em nosso favor, e assim nós abençoamos, Senhor, os cofres da sua igreja e também as vidas, as famílias, aqueles que têm sido fiéis ao teu chamado e aquilo que a tua palavra diz. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Roselena. Amém, queridos. Nós vamos ler em Luke 20, from 9 to 17. Lucas 20, de 9 a 17. Mais uma vez, como é bom estar na casa de Deus, porque a casa de Deus é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Esta é a casa de Deus, estamos felizes de podermos estar aqui para podermos meditar na palavra de Deus mais uma vez, amém? Se você estiver na sua casa e quiser abrir em Lucas capítulo 20, versículos de 9 a 17. Eu estou lendo na Almeida. Isso, você quiser ler também, diz aí. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta palavra. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a aos lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois o feriram e expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado,
talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. E ao ouviram isso, então disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando os olhos neles, disse: que quer dizer? Pois o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular. Hoje eu quero falar sobre raízes de rejeição. Muitas vezes essa palavra fala que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal ou a pedra angular, aquela pedra que dá a base numa construção. Então, queridos, eu estava meditando sobre esta palavra hoje, sobre como Deus transforma as raízes de rejeição que estão em nossas vidas. Algumas vezes, mesmo às vezes quando não percebemos, nós passamos por alguma rejeição. Às vezes, já no ventre da mãe, isso pode acontecer. E isso já é comprovado cientificamente que traz muitas dificuldades para a criança depois, mesmo às vezes sem saber. Traz inúmeras dificuldades. Não quero entrar agora nos méritos científicos para provar isso. Mas a experiência tem nos mostrado isso em muitas situações. E às vezes acontece mais tarde na vida, por algum problema que aconteça, ou rejeição entre marido e mulher, ou rejeição, às vezes, de filhos para os pais, ou, às vezes, somos rejeitados por algum amigo em quem nós gostamos muito, ou alguma pessoa que nós gostamos, e, às vezes, a gente pensa que aquela amizade é uma amizade sincera para sempre, e, às vezes, a rejeição vem. E a rejeição, ela é uma raiz que ela enraiza muito e traz muitas sequelas, traz muita dor. Muita dor. Então, nós queremos falar. Hoje eu quero pegar uma pessoa na Bíblia que foi rejeitado, não sei se no ventre da sua mãe, mas a história nos mostra ele passando por muitas crises, muitas rejeições durante a sua vida. Eu quero falar um pouco sobre o rei Davi. A Bíblia diz que o rei Davi, ele era o mais novo de seus irmãos. E ele foi escolhido por Deus, ele sendo o mais novo, ele estava no campo cuidando das ovelhas. Ele tinha um coração muito de adorador, tocava harpa lá no campo mesmo, adorava o Senhor. E isso agradou o coração de Deus, de ver em Davi esse coração quebrantado para as coisas de Deus, um coração de adorador. Não um homem perfeito, mas um coração que amava o Senhor. E Deus encontrou esse menino, na verdade ele era um menino ainda, adolescente, lá no campo, tomando conta de ovelhas, sozinho. E adorando a Deus. Deus encontrou esse menino. E Deus, mandou um profeta na casa do pai de Davi, para que ele fosse lá ungir a Davi como próximo rei de Israel, porque Deus estava rejeitando o rei Saul, porque o rei Saul havia provado por algumas vezes que ele não queria obedecer a Deus, não queria se submeter a Deus, ele queria fazer as coisas conforme a sua vontade, e ele não se arrependia daquilo que ele fazia errado, ele achava que não estava errado. Então Deus o rejeitou como rei e escolheu Davi, e mandou um profeta lá na casa de Davi, para ungí-lo como rei. É claro que secretamente, não ia ungí-lo na praça, porque o rei Saul iria mandar matar Davi e toda a sua família. Então o profeta Samuel foi na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e Jessé, quando viu o profeta vindo, Jessé então fica preocupado. Por que um homem tão importante está vindo na minha casa? O que está acontecendo? Então, Jessé vai encontrar com o profeta e até pergunta: é de paz a sua vinda? Será que está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? E Jessé diz para ele: eu vim adorar o Senhor.
prepara todas as coisas, nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor e vamos jantar juntos, traga todos os seus filhos e nós vamos fazer uma festa aqui na sua casa de adoração ao Senhor. Nem mesmo o profeta falou com toda clareza sobre o propósito da vinda dele ali, porque o próprio profeta Samuel temia que Saul pudesse mandar matá-lo também. Inclusive, ele perguntou isso a Deus: Senhor, se eu chegar lá e disser que vou ungir o próximo rei, como vai ser isso? E Deus disse: vá, e como quem está indo fazer um sacrifício, uma festa. Então, Jessé, que era o pai de Davi, convida todos os irmãos de Davi, menos Davi. Olha que coisa interessante. Uma festa de família, uma festa de honra ao sacerdote, ao profeta da época. Uma festa em que era necessário trazer toda a família para honrar a presença de um homem tão nobre, tão ilustre na casa deles. Interessante que Davi não é convidado para essa festa. Davi está lá no campo, foi deixado lá no campo, e o profeta, sem saber quantos filhos Jessé tinha, o profeta então começou, eles fizeram ali o que tinham que fazer, e começou a perguntar ao Senhor: Senhor, vão ungir esse aqui, o filho mais velho de Jessé, olha como ele é alto, boa aparência, forte, robusto. Esse aqui, que é tão forte assim, tem essa boa presença, é até uma pessoa que possa substituir bem Saul, porque Saul era um homem alto, mais alto do que todos no seu povo, e ele não queria colocar para substituir Saul, talvez um homem frágilzinho, uma pessoa insignificante na aparência. Quando ele olha para o filho mais velho de Jessé, o Espírito de Deus diz para ele: não é este, não pode ungir esse, porque o Senhor diz para ele: eu, Senhor, não escolho conforme as aparências, eu escolho pelo coração. Então Samuel mandou vir o próximo filho, e o Espírito Santo disse: não é esse também, mandou vir o próximo. 7 filhos, e nenhum deles era escolhido. Então o profeta ficou pensando: será que eu recebi uma mensagem errada de Deus? Porque se Deus não escolheu nenhum desses filhos, como Deus mandou eu vir aqui para ungir o filho de Jessé? E ele pergunta para Jessé: são todos esses filhos? Cadê? Acabou? Tem mais filhos? E Jessé diz: tem um lá no campo das ovelhas. Como quem diz, um insignificante, alguém que nem era contado na festa das famílias. E mandou buscar Davi. E Davi veio correndo, sem nem saber o que estava acontecendo. Quando Davi entra pela porta, a Bíblia diz que Davi tinha uma aparência boa. Mas ele era ainda um adolescente. Ele não tinha aquela estatura de um homem, de guerreiro, de alguém que parecia que seria um rei, porque Deus falou para Davi que havia escolhido um homem para substituir Saul. Então, provavelmente, o profeta estava procurando um homem formado, um homem de guerra, de batalhas, e entra na sala um adolescente que não tinha significado nem para sua própria família. Então, Davi entra e o Espírito do Senhor diz para Samuel: pode ungir esse aí. Porque havia em Davi um espírito quebrantado, um coração que amava o Senhor. E Deus queria colocar sobre o governo do seu povo alguém que tivesse uma aliança com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, para que Deus pudesse trazer as orientações, porque Deus se comunica conosco através da nossa comunhão íntima com Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, mas não buscamos comunhão. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, tire as distrações e conversa com Ele. Conversa com o seu amado, conversa com Jesus e Ele vai se revelar para você. Então, Davi foi ali ungido, só que ele foi ungido rei na presença dos seus irmãos, mas ele ainda não foi seu rei. Isso não foi contado para todo mundo, isso ficou em segredo, porque Deus ainda tinha que tratar com Saul, ver o que Deus ia fazer com Saul. Davi não podia simplesmente ir lá e dizer para Saul: olha, Deus me ungiu, sai do trono que eu vou sentar. Não. Davi então volta para onde? Volta para tomar conta das ovelhas. Muitas vezes, queridos, nós somos escolhidos,
nós somos chamados por Deus, somos ungidos para fazer determinado propósito de Deus em nossas vidas. Mas às vezes ainda não chegou a hora. E nós temos que aprender a fidelidade quando ainda não estamos na posição que o Senhor nos chamou. Porque a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Lá no campo, um rei ungido, tomando conta de ovelhas, com as roupas sujas, um homem simples do campo, tocando a sua harpa. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Davi, estava sobre ele a partir daquele dia. Então, um dia o pai dele chamou e disse para Davi, eu quero que você pegue uns pães aí e leva lá, está havendo uma guerra. E os irmãos de Davi, por já serem de idade, já estavam pertencendo ao exército de Saul. Então, o pai de Davi chama o rei ungido e diz para ele, você hoje vai ser um menino de entregas. Colocou Davi na função de entregas. Deliver, como diz aqui nos Estados Unidos. Pegou o menino, falou, você vai agora entregar pão para o capitão e você também vai ser um menino de levar e trazer recados. Eu quero que você vá lá e veja como seus irmãos estão, como a batalha está e traga todas as notícias para mim. Veja só, se Davi fosse um homem soberbo, fosse um homem que levasse em consideração a rejeição que o pai já tinha dado para ele, como Davi responderia ao seu pai? Davi poderia dizer, pai, eu sou rei ungido. Sou muito bem, viu que o profeta veio aqui na minha casa e me ungiu rei, apesar de que o senhor me rejeitou. Eu sou um rei ungido, como é que você quer que eu leve pão, queijo e saia levando e trazendo notícias? Não. A Bíblia diz que Davi era submisso. Porque a submissão é um dos sinais de um homem ungido de Deus. Ele era submisso ao seu pai. Ele não quis tirar satisfação com o seu pai por aquela rejeição que o pai, que a mãe e que os irmãos fizeram com ele naquela festa em que ele foi ungido. Então, queridos, Davi se humilha, pega os pães, pega os queijos, vai lá encontrar com o capitão, entrega tudo e vai ver o que está acontecendo, porque ele tinha que trazer notícia para o seu pai. Quando ele chega na guerra e começa a observar, e ele ouviu um homem muito alto, muito mais alto do que Saul. Às vezes nós pensamos assim, Saul era um grande rei, um homem muito alto, muito forte, muito poderoso, e no entanto, sempre tem alguém maior. Sempre tem um inimigo maior do que nós. Então, Davi ouviu aquele gigante, ele era chamado de gigante Golias, por ser um homem extremamente alto, extremamente forte, né? Extremamente um homem de batalha, treinado desde a sua infância. Só que Davi ouviu ele por 40 dias. Golias estava ameaçando o povo de Israel, debochando, ridicularizando e dizendo, mande um homem para lutar comigo, vamos lutar só nós dois. Se eu vencer, todo o meu exército dos filisteus nos submeteremos a vocês. E se o seu vencer, vocês se submetem a nós. Era um costume antigo nas batalhas. E ninguém conseguia ir, nem Davi estava sabendo disso. E Davi, quando ouve isso, ele se indigna, ele fica, como que pode uma pessoa dessas, de um exército inimigo, que não serve a Deus, como que pode ele ter coragem de falar isso? Como que ele pode ofender a Deus dessa forma? E disseram para Davi, e disseram aí que quem for lutar com esse gigante vai ganhar os descontos nas taxas, não vai ter mais que pagar taxa para o governo, e também vai casar com a filha de Saul, vai se tornar um príncipe. E Davi, quando ele ouviu, acho que na princesa ele nem ligou tanto, mas quando ele ouviu que não ia pagar mais taxa no governo, ele ficou pensando, isso aí vai agradar meu pai. Com isso eu vou conquistar o coração do meu pai. E Davi começa a perguntar, o que mesmo que vai acontecer? E eles falaram, olha, quem vencer esse gigante, o rei já disse que ele está isento de taxas, sua família toda. Nisso chega o irmão mais velho de Davi, Eliabe. Lembra aquele primeiro que foi rejeitado para não ser rei? Porque Deus falou que ele não tinha um coração que agradava a Deus.
Esse Eliabe, quando ele viu Davi perguntando e querendo saber o que ia acontecer, Eliabe vem e despreza Davi. A segunda parte da rejeição é o desprezo. Ele veio e disse para Davi, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Essa expressão poucas ovelhas era para, primeiro, dizer que ele não era guerreiro, não estava no exército, não tinha idade para isso, não tinha estrutura para isso, e ainda por cima tomava conta de poucas ovelhas, dizendo, além de você não ser um guerreiro, você é um pastorzinho insignificante. Queridos, Eliabe sabia que Davi tinha sido ungido rei na casa dele, na presença dele. E mesmo assim, a incredulidade, o desprezo pela unção. Mas a Bíblia diz que Davi deixou de lado aquilo que Eliabe estava falando e continuou perguntando, até que a notícia chegou a Saul. E Davi, então, foi até Saul e se apresentou. E quando ele, por fim, depois de contar para Saul que ele havia matado um leão, que ele havia matado um urso, que ele tinha habilidades dadas por Deus para enfrentar aquele gigante que ninguém tinha pelo menos a coragem. Davi então vai enfrentar Golias, mas sem armadura, porque ele não tinha essa estrutura, especialmente para usar a armadura do rei Saul, que era um homem muito mais alto do que ele. Davi, então, vai enfrentar o gigante com pedras, um estilingue, com pedras. E aí vem mais uma rejeição. Golias, quando olha para Davi, Golias fica indignado e pergunta, eu sou um cachorro, por acaso? Para mandar esse menino? Eu disse, manda um homem para vir lutar comigo. Mandaram um menino, adolescente, com as pedrinhas na mão. Eu sou um cachorro para ser tratado dessa forma? E Davi partiu para cima do gigante e disse para ele, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. E partiu para cima, e aquilo que ele tinha habilidade. Queridos, Deus não precisa de grandes armaduras, Deus não precisa de grandes lanças, grandes arcos. Deus vai usar aquilo que ele te deu. A habilidade que ele te deu. A habilidade que Davi tinha de usar o estilingue. Lançou uma pedra, Davi tinha 5, lançou só uma. A primeira pedra derrubou o gigante. O gigante tinha armaduras, da cabeça aos pés. A espada dele era tão pesada, sua lança era pesada. A Bíblia descreve o peso da lança de Golias e da armadura. No entanto, a mesma espada que Golias segurava na mão, foi a espada que Davi pegou. Porque Davi, quando derrubou ele com a pedra, ele caiu, a Bíblia diz que ele caiu morto. Davi pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. E grande foi a vitória aquele dia, porque Deus não precisa enviar um homem quando um homem é pedido. Deus envia um menino que seja cheio do Espírito de Deus, e esse menino faz toda a diferença. Então, queridos, a rejeição que tiver havendo na sua vida, ou se já houve alguma rejeição de pais, de mães, de patrão, de esposa, de esposo, ou até mesmo de filhos ou de amigos, deixe isso de lado. Porque o Senhor que te escolheu, Ele não te rejeita. A pedra que foi rejeitada será colocada por cabeça, será colocada como pedra angular na construção que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Se alegre por ter sido rejeitado, porque também fizeram isso com Jesus. Interessante que Davi, então, se torna sogro de Saul. Casou mesmo com uma das filhas de Saul. Mas o povo começou a cantar uma música que deixou Saul muito enciumado. Começou a dizer que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. As mulheres saíam cantando isso quando Davi voltava das guerras, porque a Bíblia diz que todas as guerras Davi vencia. Aonde ele saía e voltava, ele se dava muito bem, porque o Senhor estava com ele. O que faz a diferença em nossas vidas é o Senhor que está conosco. Amém? Então ele saiu e voltava, e as mulheres começaram a cantar. E o ciúme de Saul, trouxe sobre Davi uma nova rejeição. Davi foi rejeitado pelo seu sogro, o rei,
Saul, e teve que ser um fugitivo. Né? Por muitos anos teve que ser um fugitivo, morar em cavernas, nos campos, morar sem proteção, fugindo de madrugada, porque foi rejeitado por Saul, e Saul desejava matá-lo. Mais tarde também, Davi foi rejeitado pela sua esposa Mical. A Bíblia diz que quando Davi já era rei, quando Saul já tinha morrido, um dia Davi estava trazendo a arca para colocar, e Davi, numa tenda que Davi havia feito para colocar a arca da presença de Deus, e nesse dia Davi estava louvando, dançando, adorando a Deus, e se despindo das suas roupas de realeza, e vindo talvez com uma roupa muito simples, muito humilde. E a Bíblia diz que Mical estava na janela, observando toda essa dança, todo aquele povo vindo, adorando a Deus, louvando e cantando, Davi saltando, se alegrando, e ela olha na janela, e a Bíblia diz que no coração ela rejeitou Davi. E por isso, pode observar nos mesmos versículos, ela nunca pôde dar um filho a Davi, ela se tornou estéril, para o resto da sua vida. Então, Davi também foi rejeitado pela sua própria esposa. Foi rejeitado por Saul, foi insultado por Golias, foi ridicularizado pelo seu irmão mais velho, rejeitado por seus pais, por seus irmãos. Queridos, mais tarde Davi, quando ainda estava, antes de ser rei, também foi rejeitado pelos próprios filisteus, pelo rei dos filisteus, porque eles não confiaram em Davi. Também os 600 soldados que andavam com Davi. Houve uma situação em que os filhos foram todos capturados, e os 600 soldados de Davi, homens amigos, homens que lutavam pela vida dele, também desejaram matar Davi apedrejado. Quantas lutas Davi passou. Mais tarde, seu filho Absalão se levantou contra ele, né, tentando tomar o trono do pai. Seu capitão do exército, Joabe, também traiu Davi. Outros filhos também foram infiéis. Queridos, é muita luta na vida de um homem que foi chamado por Deus. Mas a Bíblia diz que a pedra que foi rejeitada será colocada por cabeça, será colocada como pedra principal. E vejam só, mesmo que depois Davi teve um filho, Salomão, um homem muito sábio, um homem muito rico, um dos reis mais ricos que já houve na face da terra. Mas até hoje, o rei mais importante de Israel, o rei de quem todo mundo comenta, foi o rei Davi. E tem sido até hoje, porque quando ele foi conquistar a cidade de Jerusalém, os jebuseus moravam em Jerusalém. Jerusalém ainda não tinha sido conquistada, e ela era habitada pelos jebuseus na época de Davi. E quando Davi partiu para conquistar Jerusalém, os jebuseus também desprezaram Davi e disseram, até os aleijados, os exércitos de Davi são como uns aleijados, são como... E aí ele desprezou Davi, são como cegos, não veem nada. E Davi disse, bom, nós vamos conquistar essa cidade. E conquistou a cidade, e essa cidade até hoje é chamada a cidade de Davi. Se você for em Jerusalém, você vai ver que ela é considerada até hoje a cidade de Davi. Então, queridos, uma pessoa que foi extremamente rejeitada, uma pessoa que foi extremamente humilhada, ridicularizada, imperfeito. Mas a vantagem de Davi é que mesmo quando ele pecava contra o Senhor, ele se arrependia, ele se prostrava diante de Deus e recebia a graça e o favor de Deus novamente. Então, nós temos que entender que da família de Davi, nasceu também Jesus Cristo, né? E Jesus também foi rejeitado pelos líderes judaicos e foi crucificado. E por isso Jesus disse, a pedra que foi rejeitada será colocada como pedra de esquina. E a Bíblia diz que o Senhor, sobre essa pedra de esquina,
ou sobre essa pedra, sobre essa rocha que é Jesus, Deus estabeleceu a igreja santa sobre esta rocha que é Jesus. Jesus é a nossa fundação, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Ele foi rejeitado, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Está sentado à destra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12 e 13, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Olha só, queridos, quantas honras. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12 e 13. Quantas honras, está sentado à destra do Pai, governando para sempre, e a ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E o mais interessante é que Jesus disse que nós somos co-herdeiros. Ou seja, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos fez reis e sacerdotes. Então, tudo que Ele conquistou é direito nosso. Então, não se preocupe se você foi rejeitado, talvez por alguém, ou até mesmo por ter recebido Jesus na sua vida. Saiba que a pedra que foi rejeitada sempre será colocada como pedra de esquina, como pedra angular. A Bíblia também diz em Apocalipse que Ele está sentado. Foi dado a Ele um cavalo branco, um arco e uma coroa. E diz que Ele saiu vencendo para vencer. Jesus saiu vencendo para vencer. Ou seja, nunca há derrota para aqueles que estão assentados em Cristo Jesus. Você pode passar por lutas, você pode passar por perseguições, você pode não entender as coisas, mas o Senhor vai te dar vitória. A vitória virá. Se não veio ainda, porque ainda não chegou a hora. Mas na hora certa, o Senhor vai trazer a vitória. Em Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 38, fala sobre os homens e mulheres cristãos que foram perseguidos, perderam até mesmo a sua vida, lutando pelo Evangelho. E diz assim, dos quais o mundo não era digno. Ou seja, o mundo não é digno daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. O mundo é sujo, debocha, ignora, rejeita. Mas Deus te vê como pedra preciosa, colocada nas mãos do Senhor. Colocada para que você venha dar frutos, para que a obra que Deus tem para construir na sua vida seja uma obra gloriosa. Amém? E ainda no Salmo 118, esse eu vou ler, Salmo 118. Salmos 118, versículo 12 a 24. Salmo 118, 12. Interessante que o salmista, nesse salmo, ele está falando de uma guerra espiritual tremenda. Tremenda. Ele, no versículo 12, ele começa a dizer, como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados, porque em nome do Senhor as destruí. No versículo 13, empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, porque a mão direita do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes vivo ficarei ou viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor até me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então o salmista diz, abri-me, ó portas da justiça, porque entrarei por elas, pelas portas da justiça, e renderei graças ao Senhor. Para você que foi humilhado, desprezado, rejeitado, hoje o Senhor está te dizendo, Ele está abrindo portas da justiça para você. E o versículo seguinte diz, esta é a porta,
pela qual entram os justos. Os justos sempre entrarão pelas portas da justiça, porque o nosso próprio Deus se encarrega de fazer aquilo que nós não podemos fazer. E o que nós temos que fazer? Versículo 21. Render-te-ei graças, porque me socorreste, me acudistes e fostes a minha salvação. E, queridos, vem aí de novo versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a pedra principal. A pedra angular, porque isto procede do Senhor. Eu quero te dizer, procede do Senhor a sua vitória. Procede do Senhor que você se levante. Procede do Senhor que você passe pelas portas da justiça. Procede do Senhor que você se assente no trono que Ele tem preparado para você. Procede de Deus, amém? Procede de Deus. E eu vou te dizer mais no versículo 24. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Este é o dia que o Senhor preparou para que você entenda que você é mais do que vencedor. Amém? Portanto, nos regozijemos e nos alegremos no Senhor, porque Ele coloca por cabeça e não por cauda. Que Deus abençoe, que Deus que fortaleça a sua alma, que o Senhor faça com que você nunca mais se sinta rejeitado. Eu vou orar hoje e Deus vai trazer uma cura no seu coração, porque é necessário essa cura. É necessário que você perdoe a todos que te rejeitaram. Essa cura de hoje vai abrir as portas da justiça para que você entre e dê glórias a Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Perdoe todas as pessoas que te magoaram, que te feriram, que te rejeitaram, porque com ressentimento é impossível. É necessário abrir o seu coração hoje, liberar perdão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu perdoo a todos os que têm me perseguido, me rejeitado, a todos que têm ridicularizado, a todos que têm perguntado onde está o seu Deus, a todos que têm dito, se ele é cristão, como podem essas coisas acontecer? Perdoa agora, em nome de Jesus. Eu recebo a cura. Diga comigo na sua casa: eu recebo a cura, eu recebo a libertação, eu recebo bálsamo na minha alma, eu recebo força, recebo saúde, recebo vida, recebo um novo momento, eu recebo esta porta da justiça de Deus e por ela entrarei para dar graças. Receba hoje a unção de Deus que despedaça todo jugo. Receba hoje a sua vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor Nélio estará subindo para estar falando com vocês ainda uma palavra que Deus trouxe ao coração dele. Amém? Aleluia. Quero louvar o Senhor por essa palavra, dizer que é muito bom ouvirmos a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra foi direcionada ao seu coração. Então receba ela como sendo uma palavra de Deus, trazendo cura para a sua alma, cura para a sua vida. Se você receber e você crer, o poder de Deus vai operar de forma poderosa na sua vida. Eu quero nesta noite deixar uma palavra para a congregação, a igreja. Existem várias igrejas no Brasil, nós estamos aliançados com eles. Nosso pastor Éder, lá de Santana do Livramento, talvez nossa última fronteira, né? Junto com o Uruguai, lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento. Nós temos lá o pastor Éder, que estará na luta, juntamente com a sua igreja, juntamente com os amados irmãos, os obreiros que estão trabalhando com ele, juntamente com ele lá. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos que estão junto com ele, para que possam continuar firmes, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu separei o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, 58, para dizer para vocês que esta palavra possa ficar guardada e gravada no coração desta igreja. Eu sei que os momentos têm sido difíceis no Brasil, como também têm sido difíceis aqui também. Eu sei que passamos por provação, por lutas. Como igreja, eu estou sabendo que já está liberado para vocês estarem congregando novamente em culto já
de forma presencial. Eu quero estimular a vocês a estarem participando, orando, contribuindo, ajudando o seu pastor, orando pelo seu pastor. Pastor Éder tem dedicado a sua vida, né, por inteiro a esta igreja, e que ele possa ter agora ombros amigos para que ele possa apoiar, para que ele possa se sentir fortalecido. E como Moisés tinha obreiros que seguravam os seus braços, ele possa também ter obreiros que segurem também as suas mãos, para que ele possa continuar firme. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e não se abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Essa é a palavra que eu quero deixar para esta amada igreja em Santana do Livramento. Saiba que o trabalho de vocês não é inútil no Senhor. O Senhor tem registrado diante dele o trabalho, o sacrifício, a cooperação, as ofertas, tudo o que vocês têm feito pela obra do Senhor. Portanto, continuem firmes, orando pelo seu pastor, ajudando o seu pastor, e assim a obra de Deus vai continuar sendo feita, e o nome do Senhor será exaltado nesta cidade. O nome do Senhor será glorificado, e muitas vidas serão alcançadas para o reino do nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar esta amada igreja, abençoar o pastor Éder e toda a sua família. E assim nós pedimos ao Senhor que as ricas e poderosas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre vocês em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Como é de costume nosso aqui, nós sempre terminamos os nossos cultos com a bênção apostólica. E eu quero abençoar a sua vida, que esteve nos assistindo, que esteve nos acompanhando, dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus.